Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 8. Quero ministrar uma mensagem que o Senhor nesta manhã colocou ao meu coração. Hebreus, capítulo 11, verso 8. Amém? Eu quero falar nesta manhã sobre as marcas de um homem de Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Hebreus, capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Vamos ler juntos de novo? Vamos ler novamente? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Curva a sua cabeça, feche os olhos. Soberano e eterno Deus, estamos perante a tua presença, Pai, nesta manhã. Espírito de Deus, precisamos da tua presença em nosso meio, em nosso coração, em nossa vida. Precisamos da tua presença, Senhor, por misericórdia. Pai querido, porque a tua presença nos sustenta, nos fortalece, nos dá graça, nos impulsiona a continuar na caminhada, Pai. A tua presença, Pai, é o motivo de nós estarmos de pé. A tua presença, Pai da glória, é o motivo de nós estarmos nesta manhã, neste lugar, nesta casa de oração, para adorar e louvar o teu nome, ó Pai. Pai querido, que a palavra nesta manhã venha, Senhor querido, ao íntimo do nosso coração, da nossa necessidade, possamos, ó Pai, sairmos fortalecidos, revestidos, agraciados, ó Pai, pela tua palavra em nosso coração, e que esta palavra possa fazer a diferença na nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém? O irmão Rogério esperou para ver se ia falar alguma coisa. Mas sentado mesmo, vira para o irmão do lado, a irmã fala assim: que bom que você veio. Não, mais animado. Parece que você não está muito animado com a presença, não. Que bom que você veio. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu quero falar algo nesta manhã que o Senhor me colocou no coração. E eu penso que eu não conversei. Às vezes eu converso, às vezes não, com a Gugu e o Rogério antes do culto, falo alguma coisa da mensagem, mas eu estava ali repassando os tópicos da mensagem, ali no escritório agora, antes do culto, e eu escutava eles cantar, e quando eles cantavam este hino que cantou agora, o Senhor me alegrou o coração. Porque nós, irmãos, eu digo nós, estamos passando por uma batalha, por uma jornada, e tem momento que a gente pensa que não vai dar conta de caminhar. Por quê? Eu estava ali agora cantando junto com eles, me lembrei de um versículo que a Bíblia, que está na Bíblia, diz assim, que a esperança demorada enfraquece o coração, entristece o coração, desanima o coração. E se você der lugar para... Porque isso, irmãos, dar lugar para isso está em nós. Porque Deus tem o seu tempo. Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Nós estamos limitados ao tempo. Eu não sei quantos anos eu vou viver, fiz 65 agora, mas eu não sei se eu vou viver mais 5 ou mais 10 ou mais 20. Olha a vozinha, quem me dera eu chegar na idade da vozinha com essa disposição, com esse vigor, lúcido. Entendeu? Então assim, tem gente, irmãos, eu tenho pessoas na minha família que já partiu bem cedo. Então, a esperança é demorada, irmão Chama, enfraquece o coração. Agora, está em nós crer, obedecer. E eu falo isso por quê? Porque quando nós falamos de Abraão, irmão, se nós for olhar o tempo que Abraão levou, aliás, vou falar uma coisa para você, ele viu algumas promessas cumpridas, ele viu o lugar da herança, ele teve o filho da promessa. Não estou falando de Isaac, eu não estou falando, esqueci o nome, Esaú, estou falando de Isaac.
teve cumprimento, mas ele não viu a sua descendência multiplicada, pai de uma grande nação. Mas ele, por fé, acreditou. E tem muitos de nós, que de repente vai ver alguma coisa daquilo que Deus falou, mas não vamos viver o suficiente para contemplar, para ver toda a promessa de Deus realizada em nossa vida. Eu estava falando para os irmãos aqui, outro dia eu conversava com o pastor Daniel Sérgio, um amigo meu, um amigo de caminhada da época eu tinha 20 e poucos anos de idade. Irmãos, um amigo que nós caminhávamos juntos. Ele tinha a igreja dele, eu tinha a minha, nós morávamos em bairros, cidades diferentes, mas no final de semana nós estávamos juntos todos os finais de semana e cada final de semana numa vigília diferente. E eu falei para ele agora, quando conversei com ele depois, irmão, faz muitos anos que eu não via, nem quando, acho que nos últimos 10 anos que eu estava também lá em Goiânia, também não ouvi, nem pessoalmente, nem pela câmera, vim falar com ele agora, praticamente mais de 20 anos. E conversamos algumas coisas. Eu falei, Daniel Sérgio, eu estou na América. No começo do ano que vem vai fazer 9 anos que eu estou na América. Você lembra quando Deus falou que ia me tirar do Brasil? E ele chorou. Quantas vezes Deus falou? Irmãos, eu já falei isso aqui antes. Nós não sabemos quando Deus vai fazer. E se eu tivesse desistido? E se eu tivesse, não vai esquecer esse negócio? Eu não estaria aqui certamente hoje. Mas Deus tem o seu trabalhar. Quem somos nós para entender? Vamos à mensagem, né? As marcas de um homem de Deus. Eu quero falar algumas coisas com você que é importante você observar. E se puder, anota aí. Escreve aí essa mensagem hoje. Hoje o sermão de hoje está sendo gravado. Se você não conseguir anotar, depois volta lá, vai lá no canal da igreja, no meu canal, e assiste a pregação. Eu quero falar de algumas coisas que é super importante na vida de um homem de Deus. Estou falando do homem, no sexo masculino, estou falando do homem, o ser humano, feito, criado por Deus. Tem 3 coisas, irmãos, que é imprescindível. 1 Coríntios capítulo 2 e 3 fala assim, capítulo 2 e 3 de 1 Coríntios fala de 3 classes de homem. Paulo fala de 3 classes de homem na vida cristã. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele que não conhece a Deus, ele não teve a revelação, não teve a oportunidade de ouvir e conhecer o que é a palavra de Deus, a revelação de Deus, os mistérios de Deus, o plano da salvação para a sua vida. O homem natural. O homem carnal é aquele que conhece a Deus, teve um encontro real com Deus e tem a sua vida, é aquele que conhece a Deus, vive como se não conhecesse, mostra nas suas atitudes e na sua rotina de vida que tudo que faz está bem, mas ele está fora da direção de Deus. É o homem carnal. Ele é carnal. Ele não tem o princípio da palavra, não observa a palavra, não observa que ele teve um encontro com Deus. Irmãos, eu conheci pessoas, eu penso que você também conhece, pessoas foram tocadas, chorou diante do Senhor, pessoas até que foram batizadas nas águas, foram batizadas com o Espírito Santo, falou em línguas estranhas e hoje está fora de Deus. É o homem carnal, a mulher carnal, a pessoa, irmãos, que não tem mais o temor da palavra do Senhor. E o homem espiritual é aquele que conhece a Deus e teve um encontro real com Deus e tem a sua vida baseada na palavra de Deus. Abraão é esse homem. Nós li um versículo aqui em Hebreus capítulo 11, verso 8. Abraão é esse homem espiritual. Ele conhecia Deus, viveu a sua vida com Deus como homem de Deus, viveu 175 anos. Nasceu em Ur dos Caldeus, o nome do seu pai era Terá. E Deus chamou ele para uma grande obra. Nós vemos que a vida de Abraão, irmãos, foi marcada por fases, por períodos difíceis, de vitórias, mas também por períodos difíceis. Alguns princípios para aprendermos neste texto. Alguns princípios. O texto começa assim, pela fé, e depois Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, pela fé, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar onde devia receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia.
Irmãos, quantos de nós teriam a mesma coragem? Você teria? Quantos de nós teríamos de ouvir algo? Falar, Deus mandou fazer isso, e eu vou fazer. Você não sairia da sua casa, da sua terra, da sua parentela. Eu não sairia. Estou falando no contexto daquilo que Abraão estava vivendo. A Bíblia diz, irmãos, em João capítulo 15, verso 16, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Eu quero falar para você nesta manhã, minhas irmãs, meu irmão Rogério, meus irmãos Júlia e Eider, vocês foram chamados por Deus. Às vezes a gente pergunta assim no culto, tem pessoas não crentes que não fizeram ainda a profissão de fé, quer aceitar Jesus? Não, hoje eu não quero não. Como se ela tem o poder da decisão e é ela que escolhe se ela vai viver com Cristo ou não, se ela decide se aceita Jesus ou não. Isso não existe, é absurdo, isso é o termo comum da fala, da expressão, mas o termo é, Jesus te escolheu, e hoje você tem a oportunidade de aceitar ou não a chamada dele, porque foi ele que escolheu, foi ele quem te chamou, foi ele quem te designou para estar nesta manhã sentado aqui, ouvindo a palavra de Deus, e junto nós congregarmos e cultuarmos a Deus, e dar glória a Deus, cantar, adorar ao Senhor, manifestarmos, aleluia, a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que ele tem feito em nossa vida. Foi ele quem nos chamou, foi ele quem nos escolheu. Quando a pessoa diz, eu achei Jesus, eu encontrei Jesus, está errado. Não foi você que escolheu, foi ele que nos escolheu. Em Efésios 2,8 diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você é salvo pela graça do Senhor e não vem de vós. Não foi você que decidiu ser salvo. Oh, não, agora eu sou salvo. Oh, glória a Deus, agora eu sou salvo. Eu escolhi ser salvo. Não. Você ouviu a palavra e fez a decisão de obedecer a palavra que Deus te deu. Se você obedecer, você vai ser salvo. E não vem de você, vem da graça de Deus, da vida, da soberania dele para a sua vida, se você assim permanecer. Aleluia. Então, graça, salvação e fé. Não existe graça no homem. O homem em si não pode produzir graça. Não existe graça no ser humano. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, verso 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus como homem precisou crescer. Jesus precisou crescer na graça. 100% homem, 100% Deus. Mas ele como homem, ele aprendeu a profissão, carpinteiro, obedeceu ao seu pai, e ele crescia na graça, um varão que, segundo a sua vida dedicada em obedecer o seu pai José e a palavra, sabendo quem ele era, o seu destino, mas ele crescia em graça. Em Salmo 90, verso 17, o versículo começa assim, e seja sobre nós a graça do Senhor, e seja sobre a vida da igreja a graça do Senhor, e seja sobre a sua vida a graça, o favor do Senhor, a misericórdia do Senhor, porque se ele, aleluia, não estender a graça dele sobre a sua vida, sobre a nossa vida, irmãos, nós estamos fadados ao fracasso, à derrota, já estamos derrotados se a graça do Senhor não estiver sobre nós. Nós só estamos aqui, irmão, só estamos de pé, eu só completei mais um ano de vida, porque a graça do Senhor está sobre mim, a graça do Senhor está sobre você. Em Coríntios capítulo, em 2 Coríntios 12, 7, um dia Paulo orou a Deus, Senhor, tira de mim esse espinho, Senhor, eu não aguento mais, eu estou sofrendo. Aí Deus vira e fala assim para ele, ó Paulo, o negócio é o seguinte, não me fala mais sobre isso não, a minha graça te basta. Paulo estava sofrendo, e aí a gente fala assim, Deus, eu não aguento mais, se tu não fizer alguma coisa, Deus, eu vou largar tudo, eu vou chutar o pau da barraca. Aí Paulo vai, irmãos, Paulo está na mesma trajetória, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, eu estou passando, Deus, por dificuldade, Senhor, tira esse espinho da minha carne, Senhor, acaba com esse sofrimento da minha vida. Ele, Paulo, eu vou te falar um negócio, a minha graça te basta, Deus não falou que ia tirar, Deus falou que ia dar graça para ele suportar aquele problema, ele vencer, ele romper, e lá na frente ele alcançar a vitória, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor, vai passar.
Meu irmão, meu irmão, vai passar. Você vai vencer. Você vai ser vitorioso. Vai passar. Por quê, pastor? Porque a graça do Senhor basta sobre a nossa vida. Aleluia, louvado seja o Senhor. Salvação. Nenhum homem pode fazer, pode produzir, pode dar salvação. Nenhum homem. Só Jesus pode nos dar. Só Jesus. Em João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus falando, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você não confiar, não receber o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que Ele morreu, Ele padeceu, Ele sofreu por mim e por você, aleluia, mas Ele rompeu com isso, a graça do Senhor, a graça de Deus sobre a vida dele. Ele passou por aquela trajetória, Ele passou por aquele julgamento, Ele passou por aquela morte na cruz, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, aleluia. E a Bíblia diz que Ele está à destra do Senhor, à destra do Pai, esperando o grande dia para resgatar os salvos desta face da terra. Em Atos capítulo 4, verso 12, o médico Lucas falava assim: nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Salvação só em Jesus, nisso somos convictos. Não existe outro nome abaixo dos céus. Não existe outro nome sobre a face da terra. Não existe outro nome qualquer, irmãos, qualquer homem que você pensar, Alexandre o Grande, pensarmos nos grandes filósofos da Grécia, pensar nos grandes presidentes da República dos Estados Unidos da América, o maior país, mais potente, o país mais rico do mundo, o maior país que tem a renda per capita, o PIB maior de toda a face da terra, irmãos. Não existe um homem na face da terra. A Bíblia nos diz aqui em Atos capítulo 4, verso 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. É Jesus Cristo que vai te salvar, é Jesus Cristo que vai te libertar, é Jesus Cristo que vai te dar graça para você suportar os problemas e romper, aleluia, nessa trajetória, na sua caminhada. Lá na frente você vai olhar para trás e vai falar assim: eu não entendo, eu não vi como passou, mas acabou, eu venci pela misericórdia do Senhor, porque a graça do Senhor foi sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Fé. Eu ainda vou começar a pregar, viu? Estou falando em cima do tópico 1. O primeiro princípio, as marcas do homem de Deus. O primeiro princípio. A primeira marca é fé. Dentro da palavra fé, nós falamos, existe graça, salvação e a fé. A própria fé. Ninguém pode produzir fé. Aquele que aceita Jesus tem uma fé dada por Deus. Meu irmão, aprenda isso. Paulo lá em Efésios, que eu anotei aqui. Paulo em Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé, você aceitou Jesus, fé, e isso não vem de você, pela graça, porque pela graça nós somos salvos, pela graça. Segundo, somos salvos. Terceiro, por meio da fé, e isso não vem de vós, de nós, vem de Deus para o nosso coração. Amém? Segundo princípio, a marca do nome. Aqui tem um negócio legal para a gente ver, bacana. Abraão teve 2 nomes. O William nasceu agora. A criança nasce, o que os pais fazem? Pega a criança, leva no cartório e dá um nome. Todo pai, toda mãe na face da terra faz isso, dá um nome. Agora, a Bíblia diz que quando nós somos salvos, nós recebemos um novo nome. E lá em Apocalipse fala que nós vamos receber uma pedrinha com o nosso novo nome.
Que é isso que me falha a memória? Eu não anotei a referência aqui, mas o Espírito Santo me trazendo à mente a referência. Você vai ter um nome dado por Deus. Nascemos no mundo físico, essa matéria, corpo humano, corpo, alma e espírito, mas nós temos uma vida com Deus. Falando, o espírito vai continuar. Quando você nasce de novo, você nasce, é uma nova vida espiritual. Você nasceu de novo. Novo nome. Em João 3, 5, 7 falou o encontro de Jesus com Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E quando fala nascer, está falando de você. Você nasce e começa a crescer em Espírito. Você começa a crescer nessa caminhada. Você vai aprendendo a língua da obediência espiritual, da fé, da caminhada com Cristo, de servir ao Senhor. Você vai crescendo nisso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas são passadas, são coisas velhas. Quem tem nome anda diferente. Quem tem um nome anda diferente. Quem tem um novo nome anda diferente. E aí, irmãos, quando eu escrevi aqui, eu anotei aqui, é interessante. A Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 4, versos 9 em diante, a Bíblia fala aqui de Eliseu. E quando ele chegava naquela cidade, aquela mulher olha para ele e fala assim: eis que tenho visto que este homem é um santo homem de Deus. Você não precisa falar: oh, eu sou crente, eu sou pastor de uma igreja, eu sou pastor presidente. Não, eu sou diretor, A sua caminhada vai mostrar quem você é. A sua caminhada, o seu andar, o seu falar, o seu agir. Essa semana, alguns dias atrás, um amigo meu, falei para ele assim: tá tudo bem? Ele: não. Mais ou menos. Tem problemas, final de semana não foi bom. Até foi. Ele fez assim: fui pescar, tentando falar um pouco de espanhol para que eu pudesse entender. Ele falou: mas a minha mulher tem problemas com álcool. Aí você olha para uma pessoa dessa, qual é o sentimento que vem? O que você pensa? O homem trabalhador, trabalha o dia todo, amoroso com seus filhos, com as suas crianças. E ele falou: não sei mais. Quem anda com Deus tem uma vida diferente, meus irmãos. Quem caminha com Deus tem uma vida diferente. Está sofrendo, mas ele sabe que vai passar. Está doendo, mas ele sabe que a graça de Deus está sobre ele, vai passar. Ele não sabe o que fazer para resolver de momento, mas ele tem uma promessa, que a graça do Senhor está sobre ele, vai passar. Por quê, pastor? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. A Bíblia não fala descansa, já descansou, não. Aquele que habita, você tem que habitar hoje, para descansar no futuro. Você tem que obedecer agora, para ser vitorioso no futuro. Você tem que entender a palavra agora e aceitar a palavra, porque lá na frente Deus tem uma grande vitória para a sua vida. Se você não obedecer hoje, você não tem a graça. Você só é, aleluia, crente de nome, de banco. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quem tem um novo nome, aleluia, quem anda com Deus tem um novo nome, anda diferente. Aquela mulher diz: eis que vejo esse homem, um santo homem de Deus. Aquela mulher, ela falou: eu vejo nele Deus, eu vejo na vida dela Deus, eu vejo na vida dessa pessoa Deus.
Eu quero perguntar para você, quantas pessoas podem olhar para você e falar assim: eu vejo na vida dela, eu vejo na vida dele, eu vejo na vida dessa pessoa, que ela é uma pessoa de Deus, ela tem um semblante de Deus, ela caminha com Deus, eu sinto paz quando eu falo com ela, porque ela dá a palavra de Deus. Eu quero que você para pensar nisso e olhe para você e entenda qual é a sua posição hoje. Aleluia, louvado seja o Senhor. Terceira marca, a marca da chamada. A marca da chamada. O homem que tem uma chamada de Deus, ele tem uma direção, ele tem um norte, ele tem uma diretriz da sua vida. Eu gostei muito quando vi outro dia, estava fazendo um estudo e eu vi uma pessoa fazendo uma analogia em cima do GPS, e ele falava assim: é interessante que o GPS, comparando com a bênção, com a graça de Deus, comparando com a misericórdia do Senhor, você coloca lá o endereço, eu uso direto, você coloca lá o endereço, aí você, de repente, às vezes, você se distrai alguma coisa, e aí você passou da entrada, o GPS fala assim, recalculando a rota. Ele não falou: mané, você não viu que você errou? Né? Alguma vez falou isso para você, Rogério? Ô, mané, você viu aí que você errou? Ele não fala isso, ele fala recalculando a rota. Aí ele mostra o percurso, aí você olha o tempo, nossa, aumentou o tempo. Quantas vezes eu estou com a Lúcia, eu passo, a gente está conversando, alguma coisa, aí eu falo: nossa, passou a entrada. Aí olha, ó, vai demorar mais 15 minutos. Agora, irmãos, na vida espiritual é interessante isso. Você está numa caminhada cristã, você erra o caminho. Deus, irmãos, Ele recalcula a sua rota. Ele não despreza você, aleluia, glória a Deus. Ele não diz: você não me serve mais. Ele não diz para você: não quero mais ver você. Você passou da entrada, você errou a rota. Ele olha para você e vai refazer essa rota. Ele diz: olha, a minha graça continua sobre a sua vida, a minha misericórdia continua sobre você, aleluia, glória a Deus. A minha presença continua, aleluia, junto com você. Se você, aleluia, entender que você tem que voltar na caminhada, eu vou com você, eu vou te abençoar, eu vou te guardar, eu vou te abençoar, você vai ser vitorioso. Aleluia, louvado seja o Senhor da glória. A marca da chamada. Você tem uma chamada, você tem um destino. Irmãos, em Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16. Quando você vai ler a história de Sansão, a Bíblia diz que Sansão nasceu, era nazireu, chamado por Deus, separado por Deus, e já como separado ele já tinha uma missão. Mas aí, irmãos, na sua caminhada, na sua rota espiritual, em determinado momento ele passa a ouvir uma mulher que não era cristã, não tinha uma caminhada com Deus, não tinha uma chamada de Deus, Dalila. E a Bíblia diz que todos os dias ela importunava Sansão para que ele revelasse o segredo da vida dele. E ele, por algumas vezes, ele fala algumas coisas, mas não revela o segredo. O dia que ele revelou o segredo, o dia que ele falou qual era a intimidade dele, ela falou: Sansão, acorda, os filisteus vêm sobre você. E ele fala assim: eu sairei e farei igual das outras vezes, ou seja, vou derrotar. A Bíblia diz: mas ele não sabia que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Quando, irmãos, você erra o caminho, você prolonga a sua caminhada. Quando você erra a sua trajetória, a sua caminhada espiritual, você passa a ter problemas. Porque a Bíblia diz: mas ele não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Quando você erra, você vai passar por caminhos tenebrosos. Quando você está fora da caminhada de Deus para a sua vida, você vai passar por circunstâncias que vai te ferir o coração. Aleluia! Vai magoar você.
seus sentimentos vai ficar em frangalhos. Por quê? Porque você errou o caminho. E lá na frente, aí a Bíblia diz que Sansão foi ser escravo dos filisteus. Um homem dominava sobre uma nação, escravizava, subjugava uma nação, os filisteus. Quando ele revela o seu segredo, ele pecou. Quando você peca, você erra a trajetória. Então tem mais perdão? Tem, mas sua caminhada vai ficar um pouquinho mais longa. Aí a Bíblia diz que ele vazaram-lhe os olhos, cego, e ele foi trabalhar lá para os filisteus. Um dia havia uma grande festa, colocaram o filisteu lá, colocaram Sansão para servir de palhaço para eles rirem, num grande estádio lá. E aí, só o cabelo dele havia crescido novamente. E ele fala: onde eu estou? E aí o seu pajem fala: olha, você está, tem 2 colunas, uma de cada lado. E ele fala: Deus, aleluia, mais uma vez, que a tua graça seja sobre a minha vida, que a tua misericórdia seja comigo, que o teu favor seja comigo. Ele reconheceu, irmãos, eu penso que ele sabia: meu cabelo está crescendo, e eu vou continuar crendo que Deus tem algo comigo. Eu creio que isto vai passar. Eu creio que esse momento de dor nesta caminhada vai passar. Eu penso, irmãos, talvez se ele não leu lá Salmo 110, verso 7, pelo caminho beberá do ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. E aí, irmãos, a Bíblia diz, ele tinha uma força descomunal dada por Deus, e ele põe uma mão de cada lado, uma em cada coluna, e ele empurra, e todo o estádio vem abaixo, e ele matou mais homens na sua morte do que em sua vida. Mas Deus ouviu o seu clamor. Mas quanto sofrimento! Será que precisava ser escravo? Será que precisava ter os olhos vazados, ficar cego? Será que precisava ser subjugado pelo inimigo e trabalhar ali perante eles, e eles rindo dele? E aí eu pergunto para você, tem certas coisas que a gente faz, irmãos, nós temos que ter cuidado, porque nós temos uma chamada de Deus, independente se eu sou pastor ou se eu estou aí no banco, isso independe. O importante é que nós somos famílias de Deus, famílias em Cristo Jesus, nós somos uma família, ovelhas do rebanho do Senhor. Todos nós recebemos uma chamada, e cada um na sua chamada tem um compromisso, e nesse compromisso você tenha que prestar diante de Deus a sua obediência para ser salvo, para ser agraciado por Deus. E assim, irmãos, ainda no terceiro tópico, a marca da chamada. Quando Deus chamou Abraão para sair de 3 lugares distintos, específicos, diferentes. Em Gênesis capítulo 12, verso 1. Abraão, sai da tua terra, primeiro. Abraão, viu? Sai da tua parentela. Segundo, sai da tua terra, sai da tua parentela. Terceiro, sai da casa do teu pai. Sabe o que Deus está falando aqui para nós, irmãos? Sai da tua terra, saia do mundo do pecado, saia do meio das mentiras, saia do meio das fragilidades carnais aí, do prazer mundano, das coisas erradas. Tem coisa que não tem problema, eu não sinto pecado, mas não sente mesmo, não observa a palavra. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento, onde Paulo fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me convém, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sai do mundo, sai da tua terra, sai deste mundo, espiritualmente falando, sai deste lugar. Outro dia, tem uma pessoa que eu conheço aqui de Providence, aqui da região, já conhecida de alguns aqui, fala que é crente. Mas eu vi umas fotos dela interessantes na internet. Eu falei para a Lúcia: ela é crente? Dizem que é. Mas como? Eu falei: mas pastor, eu não sinto nada, pastor. Meu coração não me condena. Ok. Mas está servindo de escândalo? Segundo, sai da tua parentela. Deus, estou falando da parentela do mundo, amizades mundanas. Deus te deu uma nova família, família em Cristo. Deus te deu um novo lar,
espiritual, uma nova família, família em Cristo. Sai da casa do teu pai. Deus tirou Abraão do seu lar para dar um novo lar. Nós vamos morrer, mas quem ouviu a chamada, recebeu a graça, obedeceu a caminhada, tem fé, aleluia, vai receber um novo lar, vai receber o dom da vida eterna, vai viver eternamente, aleluia, com Cristo. Irmãos, é uma grande bênção do Senhor, porque nós não somos merecedores, mas a graça do Senhor está sobre nós, aleluia. Quarto princípio, a marca da obediência. Sem obediência, eu falei aqui da trajetória, da caminhada, você não obedece o GPS, você não vai chegar, ou só vai prolongar a sua caminhada. A obediência, irmãos, tem que ser aprendida. Ninguém tem coração pronto para a obediência. Ninguém. Nós temos uma criança aqui, mas vocês conhecem muitas crianças. Viu? Quando a criança já começa a falar, já começa a ter... Tem criança que já começa a xingar, já começa a brigar. Tem criança que mente. Aí eu pergunto para você, como pai, como mãe, você ensinou isso para o seu filho? Mas ele faz. Mas ele age assim, dona Fátima. Aí, por quê? Porque nós somos carnal. A Bíblia diz que essa matéria é inclinada para o mal, para o erro, para o pecado. Em pecado nós somos concebidos. Em pecado concebeu a minha mãe. É o que a Bíblia diz. Aí o caminho da verdade, o caminho da obediência, irmãos, o caminho da salvação tem que ser aprendido. Hebreus 5:8, porque sendo filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus Cristo aprendeu a obedecer. Primeiro, dentro aqui do quarto tópico, a marca da obediência. Obediência tem que ser aprendida. Então, meu irmão, você precisa aprender a obedecer. Quando o pastor aqui falar alguma coisa para você, você não entendeu, vem perguntar. Eu vou te falar de novo. Nós precisamos aprender a obedecer. Ah, pastor, mas eu não tenho força. Então, ora mais, busca mais, leia mais a palavra, viva mais no meio da família cristã, para se fortalecer, para aprender o caminho da obediência, aprender a ser obediente. Está doendo, né? Aí ninguém dá glória a Deus. Segundo, dentro de a marca da obediência, não existe obediência parcial. Aí, eu vou correndo aqui porque ainda tem mais 10 tópicos. Apocalipse capítulo 3, versos 15 em diante. Coloquei aqui o começo do versículo, eu já lembro o resto. Eu sei as suas obras. Não é frio, nem é quente. Oxalá se fosse frio ou quente. Mas como você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. O que o versículo está falando? É aquele crente meio crente. Aquele crente, entendeu? Não sei se é Amós que fala assim, o bolo que não foi virado. De um lado assou, do outro lado está cru. Está rindo, né? A comparação pode parecer não ter sentido, mas tem. Está na Bíblia o bolo que não foi virado. O crente que não é crente, ele é frio ou morno? Frio. Aí a Bíblia fala assim, ele é morno. Oxalá que fosse frio ou quente. Por quê? Frio já está no mundo. Quente é aquele que está diante do altar, obedece a palavra e busca o Senhor, está empenhado, mesmo com dor, sabendo que vai passar essa luta, mas ele está ali firme, ele não desanima por causa da luta, ele não desanima por causa do problema, ele não desanima, porque o pastor não falou comigo essa semana, o pastor não mandou uma mensagem, a pastora não pegou na minha mão, a pastora... porque eu estava no meu trabalho e eu fui injustiçado. Não interessa. Eu sou crente em Jesus Cristo. Eu não sou crente por ninguém. Eu sou crente porque Ele me chamou. Eu creio, aleluia, em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a minha verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E eu creio que eu vou ser salvo pela sua graça e misericórdia. Eu vou continuar firme. Você é quente, mas aquele que conhece a palavra, não está falando do incrédulo, não. Aqui, irmãos, quando o anjo do Senhor falava com o apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, encarcerado lá, exilado, falava com ele, irmão, olha,
Escreve aí a igreja e diga para eles: oxalá que você fosse quente ou frio, mas é morno. Se fosse quente ou frio já estava certo, mas como é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Irmãos, Deus está falando: Deus não tem prazer naquele crente, nem crente. Deus não tem prazer. E terceiro, sobre obediência: obediência traz prosperidade. Isso é bom, né? Glória a Deus, né? Amém? Glória a Deus aí? Amém? Provérbios 10, 22. Abençoe quem enriquece e não acrescenta dores. Por quê, pastor? A Bíblia está ensinando que você só pode ser próspero com a bênção de Deus. E você só tem a bênção de Deus se for obediente. Como Deus vai abençoar o desobediente quando ele trafega numa via diferente daquela que Deus falou? Hã? Me explica. A prosperidade vem da obediência. Se você não é obediente, como Deus vai te abençoar? Irmãos, eu estava sentado aqui, irmãos, com o computador no colo, o notebook no colo. E aí eu lembrei, a coisa mais simples que tem, você fala para o seu filho assim: olha, você vai fazer isso e isso. Se você fizer direitinho, bonitinho, eu vou te dar um presente. Simples assim. Você vai estudar. Se você passar esse ano, eu vou te dar uma viagem. Aí não passa, não tem viagem. Porque se você dá a viagem, você não está ensinando. Como que Deus vai te abençoar? Como que Deus vai te abençoar? Para ser próspero, para você crescer. Eu estou falando prosperidade só no money, não, nas verdinhas, não. Eu estou falando prosperidade de vida, de família, de alegria, de prazer, de convicção, de andar de cabeça erguida diante de Deus, porque você é filha do rei, você é filho do rei. É disso que eu estou falando. Amém? Quinto princípio, a marca do índio. Abraão obedeceu. Agora a marca do índio. Indo, pastor, trabalhando. Quando Deus chamou Abraão, ele foi. Ele falou: tá bom, Deus. Tá, eu vou pensar aqui. Mês que vem eu vou. A Bíblia fala: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa dos teus pais. Foi específico. A Bíblia diz que ele foi. Abraão trabalhou, não era crente ficando, era um crente trabalhando, indo, obedecendo a palavra. O diabo vai fazer de tudo para você parar. Sexto princípio, a marca da herança. Aí Deus fala assim para Abraão: a fim de ir para um lugar que devia receber, fala de Abraão, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Ele viu o lugar que Deus falou que ia dar. Ele viu. Mas foi séculos antes dele ver a herança dele. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos, tataranetos. Mas Deus cumpriu, porque ele foi. Meu irmão, minha irmã, se você crê, você vai ser abençoado. Você de repente não vai ver tudo aquilo que Deus falou na sua plenitude, da sua trajetória na sua vida, mas eu tenho certeza que Deus vai te dar sinais, vai te dar momentos que você vai contemplar a bênção de Deus, que você está caminhando na presença dEle, a promessa dEle está acontecendo na sua vida. Irmãos, isso é bíblico, eu não estou pregando, não é eu acho, não estou falando de mim, não é teoria, não, eu estou falando Bíblia, aleluia. A Bíblia diz que ele saiu para um lugar que devia receber como herança, ele creu, e ele saiu para aquele lugar, ele obedeceu, teve fé que ia naquela palavra que Deus deu. As promessas de Deus na sua vida, como está? Sétimo, a marca da dependência de Deus. E partiu, ficamos em pé, igreja, por favor. E partiu sem saber para onde ia. Dependência de Deus. Deus não falou assim: olha, coloca aí no GPS, você vai andar tantas milhas para o norte, depois você vira para o leste, depois você vai mais 10 quilômetros para o oeste. Deus não falou isso para ele. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu ia te mostrar.
Foi isso que Deus falou para ele. A Bíblia diz que ele recebeu essa palavra, ele partiu sem saber para onde ia. Às vezes, irmãos, Deus fala conosco que a gente não sabe. Quando eu falei, irmãos, para os irmãos lá que Deus falou que ia me tirar do Brasil, eu achava até que eu ia para Portugal, para a Europa. Aí depois as coisas começaram a caminhar, minha mãe veio para a América, e passou-se os anos, a igreja assinou para ela e tal, eu vim na América, eu acho então que eu vou morar na cidade de Hartford, Connecticut, porque aconteceu umas coisas ali e tal, eu achava que eu seria chamado, Deus iria me levar para Hartford, e no final eu vim para Boston. Você não sabe para onde vai, mas Deus sabe para onde vai te levar. Você não sabe qual é o final do seu destino, mas Deus está vendo o seu amanhã. Deus sabe como vai ser o seu destino amanhã. Você não sabe de que maneira vai acontecer, mas Deus sabe. De repente, em determinado momento, você vai estar cansado. Mas a Bíblia diz lá no Salmo 110, verso 7, pelo caminho, beberá do ribeiro se alimente de Cristo, creia em Cristo, creia na palavra, obedeça a palavra, tenha fé naquilo que Deus te falou, e você vai entender, aleluia, a bênção de Deus sobre a sua vida. Canta o último hino que vocês cantaram. Para terminar, eu falei aqui 7 marcas. Eu quero perguntar para você, você pensa aí com o seu neurônio, nessa caixinha da massa cinzenta aí, que nós temos. Primeira marca, fé. A segunda, o novo nome. Abraão recebeu um novo nome. Terceiro, a chamada. Você tem uma chamada. Quarto, obediência. Você está obedecendo. Quinto, indo. Você está indo na direção que Deus te deu. Sexto, você sabe que você tem uma herança para receber. Você está convicto disso. Sétimo, dependência de Deus. A Bíblia diz que ele foi sem saber para onde ia, mas crendo na dependência do Senhor. Eu quero que você pare para pensar, faça uma releitura da sua vida e contemple, aleluia, como você está. Se você está tudo bem, você está dentro dessa trajetória, mas você está. Hoje, como você parar e falar, Senhor, eu quero ser feliz, voltar à chamada, eu quero voltar na obediência, eu quero voltar a ter fé, eu quero voltar a depender de ti, glória a Deus. Eu não me glória a Deus, tenha certeza, você foi escolhido, essa situação vai passar, não vamos ser agraciados e receber a vitória. Aleluia! Eu vou orar por você. Essa oração, presença, eu estou insistindo, 7 horas, você também ora, 10 minutos, você ora, não. Eu vou só falar de você da sua vida. Para você, aleluia, obedecer, voltar para a chamada, voltar para a fé, voltar para a obediência, voltar para receber a herança, depender do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu coloco esse diante da sua presença, Senhor. Eu não sei o que essa irmã, eu não sei o que essa pessoa, eu não sei o que essa ovelha tem passado, Deus, mas nesta manhã, eu quero profetizar a bênção, eu quero profetizar a alegria, ela vai passar, vai por essa trajetória, ela vai romper, ela vai vencer, em graça, Pai, outro amém. Amém, Jesus, a salva de palmas, amém, Jesus.